Sobre foto com a fachada de um estabelecimento vermelho com o título Galpão das, capítulo 4, Formigas organizadas e cupins devoradores. Em sequência, foto com a continuação da fachada, onde lê-se Galpão das Artes. Legenda: Galpão das Artes, do coletivo Aos Cupins que o Devoraram. Arquivo 2010. O sentido e o monstro. Este é um episódio no caminho dos contadores de mentira que nos trouxe para a militância. Antes disso, éramos artistas e cidadãos com plena consciência, mas ainda não havíamos nos organizado o suficiente para começar o enfrentamento em Suzano, que duraria toda a nossa existência. Hoje, os contadores de mentira fazem parte de redes politizadas em São Paulo, sobretudo lutando por políticas públicas para o interior, litoral e Grande São Paulo, e também de redes latino-americanas em que grupos, muitas vezes, lutam para existir e ter o direito de fazer o que fazem. Fazemos parte de redes nas quais os grupos podem morrer se continuarem a produzir teatro. Eles continuam e nos reforçamos sua existência. Mas antes de prosseguir, vamos ao início de um movimento que nos colocou em um grande liquidificador criativo e militante. No ano de 2002, havia raros grupos em Suzano, e apenas 2 grupos com atitude e continuidade. Contadores de Mentira, já completando 7 anos, e CIA 5 de Teatro, antigo grupo Cotesco, que surgiu da inquietude do ator e diretor suzanense Valmir Pinto, que mais tarde se tornaria secretário municipal de cultura e transformaria, durante 8 anos, um modelo conservador de cultura que até então existia na cidade. A CIA 5 era formada por ex-alunos de teatro. Já nos cruzávamos nos corredores há algum tempo, já estávamos atentos ao trabalho um do outro. Os 2 grupos se olhavam, sentiam as diferenças e se respeitavam. Era bom olhar para os outros fazedores e não nos sentirmos sós, como há alguns anos. Valmir e eu sentávamos de vez em quando para pensar saídas. Lembro-me dele despejado do Colégio Suzano, onde dava aulas e, portanto, sem local para seus ensinos. Sem autorização da Secretaria de Cultura, a qual os contadores conseguiam ter acesso, burlávamos as regras e abríamos as salas de dança para que ele pudesse ensaiar seus espetáculos ou fazer suas reuniões de grupo. Encontrávamos ali, sem combinar muito, e com isso conseguíamos abrir diálogo e vontade de mudar as coisas. A APAC não surgiu exatamente porque decidimos, mas porque naquele momento existia interesse da Prefeitura Municipal de Suzano, por meio de sua Secretaria de Cultura. Hoje posso dizer que o interesse não era lá o melhor, de ser instituições representativas que atendessem ao Conselho de Cultura. O movimento da Secretaria de Cultura era de que as instituições fossem parceiras e pudessem facilitar suas necessidades. Acreditem ou não, me convidaram a montar uma instituição de artes cênicas. Achava tudo aquilo muito estranho e de pronto chamei o Valmir e sua companhia de teatro para conversar a respeito. Entendemos o movimento obscuro do poder público e tomamos a ação como uma boa oportunidade de furar o bloqueio que nos impunham. Foi no momento exato e sem pensar muito que decidimos então montar uma instituição. Juntamos os 2 grupos e outros parceiros e fundamos a Associação Paulista de Artes Cênicas, APAC. Valmir Pinto era o presidente, para contragosto da Secretaria de Cultura, já que ele era de um partido de esquerda, contrário ao Partido Conservador da gestão naquele momento, e eu era o vice-presidente. Os integrantes de nossos grupos assumiram outras funções institucionais. Poucos meses depois, jogamos pressão sobre a Prefeitura Municipal e conseguimos um comodato de poucos meses para um salão comercial próximo ao centro. Foram muitas reuniões e enfrentamentos para conseguirmos aquela sede. Ocupamos aquele espaço, juntando o pouco que tínhamos de refletores, tecidos, madeiras e, sobretudo, gente generosa e com sonhos de mudança. Ali começamos um trabalho árduo de multiplicadores culturais. Realizamos as primeiras temporadas de teatro da história de Suzano. Antes disso, não tínhamos oportunidades. Apresentávamos a cada 3 ou 4 meses. Não havia espaços ou agenda para o uso do auditório municipal. Era incrível ver pessoas chegando, fazendo perguntas, entendendo o nosso movimento e aderindo à nossa causa. Deixávamos de ser inofensivos e passávamos a questionar as ações públicas do governo do então prefeito Estevão Galvão. Começamos a militar e a criar propostas governamentais. Literalmente havíamos começado a tirar da cidade o tédio. Lembro da cara dos vereadores quando chegávamos para incomodá-los com nossas lutas e demandas. Sem nenhum recurso dentro da instituição, pois durante a nossa gestão não entrou nada além de nossos próprios bolsos vazios, tentávamos manter o espaço.
cobrança de ingressos a menos de R$ 5 e aulas eram o que mantinham a nossa estada ali. Claro que o que entrava mal pagava a passagem dos integrantes dos dois grupos, mas o que nos movia era a possibilidade de termos voz na cidade e em um pouco tempo geramos muita força. Outros vieram e juntaram energia na luta, gente do cinema, das artes plásticas, da literatura, da dança. Era incrível ver toda aquela gente chegando e tomando para si as armas da cultura. Afinamos nossos discursos, começamos a pautar o ambiente cultural da cidade e em pouco tempo geramos ali coletividade como nunca houve em Suzano. Tempos depois, vieram as eleições municipais. Tomamos posição e aderimos à campanha do então candidato Marcelo Cândido. Era hora de usar nossa força para convencer a cidade de que os coronéis deveriam dar espaço a um novo governante. Foi o que aconteceu. Ganhamos as eleições de pronto, graças àquele movimento e força, Valmir Pinto foi chamado para ocupar o cargo de secretário de Cultura do município. Junto com ele, fomos todos. Uma boa parte da equipe da Secretaria de Cultura contava com os guerreiros da instituição. Nos 8 anos seguidos, mudamos a história cultural da cidade, desbravando o ódio, a apatia e a terra seca. Em pouco tempo, a cidade começava a romper a condição de oprimida e com baixa estima histórica. Naquele momento em que começamos a atuar como gestores públicos, todos nós, os antigos fundadores, entendemos que não poderíamos mais manter a diretoria da APAC. Era a hora do Rio seguir e a instituição manter sua independência. De fato, a então Secretaria de Cultura, durante 8 anos, foi parceira legítima da APAC. Muitos projetos foram por ela desenvolvidos, ou outros projetos criados pela Secretaria foram entregues à instituição a fim de que mantivesse seu caráter público e de fato pertencesse à sociedade civil. Mantivemos durante algum tempo a ideia de que os grupos da cidade deveriam ser mantedores da APAC. Assim fizemos, muitas vezes divergindo, mas sempre em comum acordo e com pensamento do bem comum. Mantivemos a gestão nas mãos dos grupos, mas o tempo enfraqueceu o movimento dentro da APAC, ora porque militantes jovens começaram a apenas ocupar cargos e não entenderem o sentido da luta, ora porque a luta começava a se enfraquecer de fato. Devo admitir que aquela instituição que havíamos fundado não existe mais. Logo nas gestões seguintes, aquele sentido havia desaparecido. Também devo admitir os méritos. À direita do texto, 3 fotos de jornais e propaganda. Legenda. Mostra de referências teatrais, o exercício do olhar e a miopia. Capa da Agenda Cultural da Secretaria de Cultura de Suzano, 2011. APAC, O Sentido e o Monstro, Jornal A Tribuna Suzanense, 2004. APAC, O Sentido e o Monstro, Jornal O Diário Suzanense, 2002. Diferentemente de nossa época, havia recursos na instituição e a possibilidade de esses recursos chegarem aos grupos. Muito foi realizado enquanto os grupos dela participavam. Algumas ações se mantiveram por muitos anos por mérito da APAC. Esse mérito, diga-se de passagem, é também dos grupos que tomaram para si a militância. Sempre tivemos o pensamento que deveríamos fortalecer a instituição com os nossos fazeres. Era uma instituição de classe e, portanto, deveria nos representar, e nós deveríamos representá-la. Com o tempo, a representação passou a ser apenas burocrática, com uma prática de cobrança de 10% para a instituição, equivalente ao valor recebido pelos grupos em qualquer trabalho que fizesse. Admitíamos aquele acordo com a ideia de que todo recurso que entrasse na instituição fosse para os grupos locais. Porém, deixamos de ter acesso e passava a ser tabu discutir finanças com a diretoria sem que gerasse atrito ou desconfiança mútua. Eram outros tempos, outras visões de coletivo, e não era uma regra que os recursos da instituição fossem absorvidos na ponta pelos grupos locais. Nós, os contadores de mentira, questionamos e levamos as devidas pancadas por isso. Há ranhuras que até hoje dividem artistas e grupos por conta de nossas perguntas sobre o modelo de gestão que ali se instaurava. Não podemos ser levianos e criar julgamentos. Apenas lamentamos que nossas lutas tenham naquele momento se esvaziado e os recursos tão batalhados não fossem discutidos pela classe. Sentíamos que éramos uma voz contrária, como é de nossa natureza, e sentimos pela primeira vez a fúria de outros fazedores contra nós. Sentimos pela primeira vez em nosso movimento a desconfiança e, naquele momento, perdemos a crença naquela instituição que deixava de nos representar. Olhávamos para o sentido que havíamos criado e sonhado e percebíamos a governabilidade conveniente com outro rumo tomado. Não acho que em nenhum momento tenha havido intencionalidade, mas percebemos ao longo do tempo que as facilidades do mundo transformam seres humanos e a natureza do poder faz cooptação dos militantes frágeis. As gestões que atuaram depois da nossa tiveram outras visões e outro caráter.
Mantiveram, é verdade, a iniciativa de diálogo com os grupos, mas nem tudo era revelado. Isso nos afetou como grupo. Discordávamos da falta de transparência e da atitude de uma diretoria que pode velar seus segredos. Sem perceber, caminhávamos para o sentido oposto. Os contadores de mentira fundaram sua própria instituição no ano de 2010, tentando recuperar o sentido de que deveríamos também atuar em cidadania, saúde, educação e sociologia, e costurar por meio da arte a vontade de humanizar a sociedade. Começávamos a lidar com nossas militâncias de grupo, de pensar um artista como atuador e transformador social. Lutamos para que nossa instituição não tomasse o bonde do caminho mais fácil e não aceitasse favores da governabilidade pública. Não queríamos uma organização que atendesse aos bastidores do poder, mas uma que pudesse olhar para o nosso próprio fazer. Deixamos de dar os tais 10% e utilizamos aqueles recursos para gerar trabalho, renda e manutenção da nossa própria identidade cultural. Fizemos escolhas e, infelizmente, desistimos de brigar pela instituição que havíamos criado há anos. Há muitas marcas e cicatrizes daquele enfrentamento que até hoje é encontrado na natureza dos grupos locais. Lamentamos e esperamos que o tempo possa nos livrar dos monstros que criamos. Não podemos negar nossos monstros, mas podemos conservá-los dentro de nossa natureza. Temos monstros que de fato fazem bastante barulho. Os nossos saíram quando sentimos cheiro de injustiça social. É muito difícil nesses casos mantermos os nossos monstros dentro de nossas próprias barrigas. Infiltrados na gestão pública. Em 2005, entrava um novo governo na cidade de Suzano. Era hora daquele trabalho começado há anos tomar outras proporções. Era o momento de nos infiltrarmos no poder público e lembrarmos da vontade de retirar o cinza conservador e equiparar o acesso aos cidadãos. A visão de grupo que havíamos construído se tornaria potência na gestão pública. Fui coordenador de artes cênicas naquele período e quero gastar tempo neste relato sobre aquele momento. O movimento que fizemos na APAC durou e gerou o suficiente para que Valmir Pinto, diretor da CIA 5 de Teatro, fosse convidado para assumir o cargo de secretário de Cultura na gestão do prefeito Marcelo Cândido, do Partido dos Trabalhadores, PT. Prefeito negro, jovem e com uma capacidade impressionante, a cidade iria respirar nos próximos 8 anos uma equiparação histórica. Junto com Valmir, uma boa parte da equipe da Secretaria de Cultura foi formada pelos militantes da APAC. Chegamos à Secretaria de Cultura inexperientes, porém com o atrevimento necessário para romper muitos dos padrões estabelecidos pelos velhos coronéis. Foi necessário começar do zero e provocar a cidade. A Secretaria de Cultura de Suzano, em pouco tempo, mudou a rota inóspita e criou novas perspectivas para a área teatral. Criamos um processo de formação focado em trocas colaborativas. Novos espaços culturais, como o Galpão das Artes, a reforma do teatro, o constante diálogo, a mostra de referências teatrais, a circulação de 100 espetáculos por ano, mostras, festivais e total abertura aos grupos criaram um panorama muito diferente daquele que os contadores de mentira tinham vivido há alguns anos. Novos grupos surgiram sob a tutela da nova gestão e isso não foi necessariamente bom. O movimento de teatro de Suzano começou a ser observado por muitos municípios e coletivos culturais. Foi pela formação que a Secretaria de Cultura de Suzano procurou os primeiros diálogos com o movimento teatral. A ampliação de demandas e vagas ampliou a perspectiva de crescimento e geração de novos grupos e fazedores de teatro. Com a ausência de orientadores e artistas orientadores, a opção foi pela formação colaborativa, em que um artista dividia suas inquietações com um aprendiz e juntos desenvolviam uma formação continuada. Nosso intuito era estimular a busca da experiência com base na dimensão humana, antecedendo a dimensão profissional. Para instrumentalizar e cuidar do crescimento artístico dos grupos da cidade, criamos um percurso em que o artista e o aprendiz se apropriavam do conhecimento com liberdade, estimulados a encarar-se com outros produtores de arte, adquirindo a capacidade de organizar e articular suas necessidades criativas. Núcleo de convergência. Não haviam ou eram raros ambientes para a troca de ideias e pensamentos sobre a arte em Suzano. O núcleo de convergência surgiu como um questionamento dos grupos sobre seus trabalhos e sobre a interferência desses trabalhos artísticos na sociedade. Foto de uma mulher em centro de um palco circular com várias plateias ao redor. Legenda. Mostra de referências teatrais. O exercício do olhar e a miopia. A apresentação do espetáculo Rainhas, 2 atrizes em busca de um coração. 5ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano. Foto Vanderlei Costa, 2009. Temas como história da arte, sociedade, filosofia, política, entre outros, geraram debates calorosos que unificaram o coletivo de teatro em Suzano.
A partir daqueles encontros, foi possível criar diretrizes, olhar para a própria identidade cultural e criar propostas para a área teatral. Participações de convidados, como a pesquisadora Carminda Mendes André, geraram questionamentos e provocações que ainda hoje estão infiltradas nas atitudes do grupo. É como um zunido no ouvido que, de tempos em tempos, nos obriga a prestar atenção em nossas escutas. Vitamina cênica e exercícios cênicos. O projeto Vitamina Cênica foi uma ação em 2 edições consideradas históricas pelo movimento teatral de Suzano. O nome foi emprestado de uma ação da CIA do Escândalo de Mogi das Cruzes, São Paulo. Numa conversa com Manuel Mesquita Júnior, fomos autorizados a utilizar um nome tão emblemático para aquilo que fazíamos. Considerado um espaço de experiências, foi um marco importante para a formação de grupos de Suzano. O Vitamina Cênica era uma mostra de cenas curtas de dança, teatro e circo, seguidas por debates e troca de saberes entre os artistas. Cerca de 600 artistas estiveram nas 2 edições históricas. Muito se produziu durante a formação teatral. Alguns daqueles conteúdos chegaram a virar espetáculos ou geraram coletivos, que mais tarde formaram grupos ou que se sentiram impulsionados a continuar a produzir obras teatrais. Tentamos potencializar as ações e experiências dos alunos e também criar um ambiente de troca. Assim nasceu o projeto Exercícios Cênicos, que, em 2005 e 2006, se tornou a pedra fundamental do projeto de formação em artes cênicas. Nos divertíamos com aquelas experiências. Era um momento em que grupos estavam muito próximos. Sabíamos que estávamos reconstruindo a cidade. Os resultados eram incríveis para uma cidade que tinha passado anos oprimida. Era uma luta contra a caretice histórica da cidade. Era uma vingança de ocupação nos espaços públicos, antes tomados pela elite social da cidade. Não posso dizer que vencemos a guerra, mas posso dizer que profanamos, e muito, aqueles ambientes sagrados e conservadores dos senhores coronéis. Núcleo de Multiplicadores. O Núcleo de Multiplicadores foi um dos projetos mais importantes realizados no processo de formação na Secretaria de Cultura no ano de 2006. Naquele período, havia uma carência dos artistas da cidade nas questões pedagógicas e no ensino da prática teatral. Para amenizar esse problema, a ideia do grupo de multiplicadores foi a de capacitar artistas interessados em aplicar o ensino do teatro. Artistas jovens de teatro com interesse em disseminar conhecimento foram convidados para um processo piloto para a formação cênica. Artistas e orientadores capacitados interessados em dividir seus conhecimentos com aprendizes foram convidados, desenvolveram conteúdos pedagógicos com base nas novas diretrizes da formação e o resultado foi surpreendente. Despontavam ali 2 integrantes de grande personalidade que adentraram no grupo Contadores de Mentira, Daniele Santana e Ailton Barros. Pílulas Criativas. Pílulas Criativas foi uma ação de formação implementada para atender os grupos que careciam de conhecimento técnico em áreas bastante específicas. Vivências, oficinas, rodas de conversa, demonstrações pensando o ator, a direção, a dramaturgia, maquiagem, cenografia foram ações curtas e intensas. Juntos, Poder Público e os grupos locais, realizamos também algumas leituras dramáticas na Sala Orlando de Gênova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone. Nos impressionava o público que vinha e nos impressionava ainda mais a nossa capacidade de juntar ideias criativas. Hoje, o movimento, dividido, parece não se relembrar dos relicários da memória. Por isso, descrevo aqui um período que a institucionalização pública em seus relatos entende apenas como demanda, mas que para nós foi um momento de relação humana e de formação para suportar os anos que viriam. Aprendemos muito ao experimentar e voltar a aprender. Muitos artistas, claro, não se observavam como aprendizes. É um direito, porém a grande maioria olhava para aquela ferramenta de aprendizado como a possibilidade de encontrar o humano, e isso valia nosso tempo dedicado. Galpão das Artes. Do coletivo aos cupins que o devoraram. Como coordenador de teatro naquele momento, olhava para os grupos que ainda não tinham entendimento da ocupação e mergulho nas linguagens. Sabia que precisava de uma casa, um território que promovesse liberdade. Faltava um espaço que fosse capaz de transformar os artistas e o público. O Teatro Municipal da cidade foi totalmente reformado por aquela gestão e tornou-se um espaço querido pelos grupos. Mas ele ainda colocava o público na posição confortável de espectador. Não era isso que estávamos propondo, portanto, abrimos o nosso campo de visão. Eu andava pela rua 9 de Julho, centro da cidade de Suzano, e ali avistei uma placa de aluga-se.
Ao olhar por uma fresta da janela daquele lugar, um outro mundo apareceu. São raras ações do poder público que geram para a cidade um espaço como o Galpão das Artes, voltado especificamente ao teatro. Nesse sentido, a Prefeitura de Suzano, o secretário Valmir e as administrações do prefeito Marcelo Cândido foram ousados e visionários, pois ofereceram para a cidade um espaço livre para as linguagens, os debates, a formação, as obras artísticas, as trocas e fizeram história com um espaço que recebeu cerca de 500 espetáculos. O galpão foi fundamental para a apropriação dos grupos da cidade, que realizaram suas temporadas e criaram ocupação do espaço. Grupo como Folias da Arte, Cia do Latão, Cia São Jorge de Variedades, Lume Teatro, Boa Cia Teatro de Narradores, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Cia Fraternal de Artes e Malas Artes, Espanca, La Mínima, Parlapatões, Cia Livre, Clube Noir, Les Comédiens Tropicales, Os Fofos encenam, Engenho Teatral, entre tantos outros estiveram no galpão ao longo de 8 anos. É indescritível aqui neste livro as tantas histórias desses grupos ali, naquele pequeno espaço de 12 metros quadrados. Quem ali já esteve sabe o tamanho da energia gerada. Adotamos o Galpão das Artes como casa coletiva, onde os grupos colocaram suas diferenças de lado e se uniram para a criação. Ali lembrava Jerzy Grotowski a sua transformação no Teatro das 13 Filas. Lembrava Eugênio Barba e o Terceiro Teatro. Entendi o quanto aquele território nos firmava. O próprio poder público e os grupos tinham dificuldade de entender toda aquela liberdade. O uso intenso gerava problemas de manutenção, e os aprendizes, oriundos de uma formação que quase sempre não entendia o valor de um espaço como aquele, nem sempre cuidavam do bem comum. Afinal, não era possível para eles mensurar o que era fazer teatro com refletores feitos de latas de leite, como os contadores de mentira viveram alguns anos antes. Mas isso é o que menos importa, pois foi possível potencializar a criatividade e lidar com o pensamento coletivo. Ali aconteceu. Fomos todos transubstanciados em atuadores sociais. Na condição de coordenador de espaço, também lidei com dores, dissabores e com a necessidade do domínio e cobiça institucional de alguns integrantes do movimento teatral. Era quase uma terceirização da gestão do espaço. Levei minhas porradas por conta disso, mas lutei para que isso não acontecesse e que fosse de fato dos grupos a ocupação do Galpão das Artes. Durante 8 anos, ali nos transformamos. Nossos espíritos livres também liberaram nossos monstros mais horríveis. Tivemos que lidar com eles e lutar para que não fosse destruída a memória. Perdemos aquela guerra logo no final da gestão. Grupos começaram a rachar e imprimir suas vaidades. O espaço que antes nos unia era o mesmo que nos cortava em 2. No final da gestão do PT, sabíamos que a gestão do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, iria tomar posse. Fizemos uma reunião entre os grupos e era unânime o pensamento de defesa do Galpão das Artes como prioridade de todos. Afinal, era o nosso bem mais precioso. Fizemos um acordo entre todos os grupos de que o coletivo, com todas as suas diferenças, esperaria a posse da nova gestão para exigir que o projeto do espaço se mantivesse com a ocupação de grupos locais. Aquele acordo foi quebrado por um dos grupos e nossas diferenças logo foram aproveitadas pela nova gestão pública. O então secretário, Suame de Azevedo, sem nenhuma simpatia pelos grupos locais, alegou desmonte e roubo de equipamentos. O coro foi ampliado pelos próprios companheiros de teatro da cidade, fechando o espaço em abril de 2013. Os grupos, desunidos, permitiram o fechamento do espaço de forma silenciosa. Vi, triste, toda aquela memória ser desmantelada pela vaidade dos grupos e pelo ódio da nova gestão cultural. Havia muitos cupins no madeiramento do Galpão das Artes e esse era um paradoxo simbólico. O galpão havia sido devorado aos poucos e toda sua madeira enfraquecida perdia a guerra. Enquanto ali estivemos, tentamos descupinizar para que ele se mantivesse firme. Silenciosamente, o Galpão das Artes fechou seu ciclo e aquietou-se como um velho senhor que se deixa ir embora. Lembrei-me de Rei Lear e sua profunda tristeza pela traição das filhas. Coletivo Cênico de Suzano, todos por todos. Ainda era o começo da gestão e muitas ações e projetos tentavam reparar o massacre da construção da cidade pelas políticas conservadoras e coronelistas. Muitos do que fazíamos tentava lidar com a estima da cidade, mas ainda faltava a cozinha do projeto.
Na sala de dança do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone, foi realizada em 2005 uma reunião modesta com alguns grupos ativos da cidade de Suzano. A intenção era tentar achar soluções para ações coletivas, nas quais um grupo mais experiente pudesse ajudar um outro com menos histórico. Daquela pequena reunião nasceu o Coletivo Cênico de Suzano, responsável por aglutinar, organizar, articular e fortalecer o movimento de teatro de Suzano. As primeiras ações foram as de ocupar o espaço do Galpão das Artes com temporadas teatrais ininterruptas. Naquelas temporadas, cada grupo em cartaz contava com trabalho de bilheteria, iluminação e divulgação dos outros grupos. Uma espécie de todos por um, em que um grupo fortalecia o outro. O resultado foi incrível e logo o coletivo passou a discutir em reuniões semanais outros assuntos relacionados à cultura, como políticas públicas, Conselho Municipal de Cultura, organização da classe teatral e participação em outros movimentos culturais. O coletivo cênico foi fundamental para os grupos fortalecerem suas atividades e compartilharem experiências com outros parceiros, e também para criar diretrizes para as ações dentro da Secretaria Municipal de Cultura. O coletivo era a nossa forma de equilibrar diferenças e de criar uma ocupação legítima do Galpão das Artes. Tivemos muitos enfrentamentos com a própria gestão cultural da cidade, mas também entre os próprios grupos, e tudo isso aconteceu de forma madura. Os grupos se olhavam e multiplicavam força. Na primeira leva de grupos que ali ocuparam estavam os Contadores de Mentira, Laboratório de Manipulação, Trupe Parabolandos, Teatro da Neura, Grupo Fabulatores, Cia dos Fulanos, Cia do Chuchu, Cia Caixa de Nozes, Garra Teatral, Siso Teatral, Opereta, Cia Eclipse, Cia Ilusão, Grupo Agitação, Grupo Nômades, Os Viajantes. E devo ter esquecido de algum grupo, pois eles se fundiam e ganhavam outros nomes muito rapidamente. Naqueles grupos todos, boa parte já desapareceu ou virou uma pausa da história, porém alguns de seus integrantes ainda estão em atividades, outros seguem. O tempo passou e o convívio em grupo ganhou o tédio e a desconfiança. Monstros saíram de nossas entranhas e a turma mais jovem, ainda não acostumada a grandes dificuldades, não soube resistir aos tempos difíceis. Lembro-me de um integrante de um grupo local esbravejar na rede social que o coletivo nunca existira. Lembro-me dele criança, quando o coletivo surgia, e me perguntava se ele tinha ao menos a ideia da força que tínhamos entre os grupos que sonhavam com o movimento da cidade. Perguntava-me se aquele garoto que tinha ideias das areias movediças que pisávamos muito antes dele pensar em nascer e do quanto tínhamos feito trabalho duro para que gerações novas, como a dele, pudessem ter menos sofrimento do que tivemos. O coletivo foi uma conquista quase 10 anos depois de os Contadores de Mentiras chegarem no município. Lutamos para que as gerações futuras possam compreender que abaixo do chão existe uma memória que sustenta os passos de quem hoje vê as árvores maduras. Anos antes, fomos nós que tomamos posse dessa terra, sob o domínio de latifundiários sociais, para plantar essas mesmas árvores, cujos frutos alimentaram os artistas jovens. Foto de uma pessoa em cena com um pandeiro, em meio a um palco circular. Legenda. Mostra de referências teatrais, o exercício do olhar e a miopia. Apresentação do espetáculo Espiral de Brinquedo Meu, com Hélder Vasconcelos, segunda mostra de referências teatrais de Suzano, foto Vanderlei Costa, 2006. O que conseguimos de forma coletiva não foi mantido porque é a natureza humana a destruição daquilo que é belo. Dos tempos em que ocupávamos a biblioteca, ou nos organizávamos na primeira gestão da APAC, guarda o espírito coletivo de muitas mãos na cozinha. Eugênio Barba, mestre do teatro antropológico, que alguns anos mais tarde visitou o Teatro Contadores de Mentira, fala sobre ilhas flutuantes. Sobre essas pequenas ilhas frágeis que, quando encontram outras, criam um continente. Acreditamos sempre que os coletivos são muito mais interessantes que as individualidades. Em tempos de barbárie, é no outro que encontramos força para seguir. Acreditamos em teatro de grupo porque só num grupo podemos encontrar seres humanos. O mesmo vale para as lutas e os coletivos. Tivemos aquele tempo e quem estava ali sabe o quanto é possível construir uma grande tribo unida e o quanto essa tribo evoca a natureza humana. Mostra de referências teatrais, o exercício do olhar e a miopia. A mostra de referências teatrais de Suzano possui em seu conceito a ideia de formação do olhar com a presença de espetáculos provocativos, polêmicos e referências em qualidade, ora pelo espetáculo, ora pelo poder organizativo do grupo, ora pelas perspectivas filosóficas ou até mesmo pela estranheza e inovação,
mas, sobretudo, pela capacidade transformadora da obra de arte, especificamente o espetáculo, ou mais ainda, o fenômeno teatral. A primeira mostra aconteceu na Biblioteca Pública Municipal e poucos espetáculos foram apresentados no Teatro Municipal. Fazíamos questão de que as linguagens fossem respeitadas e traduzidas corpo a corpo com o público. Eram obviamente precárias as instalações. Foi um sufoco pendurar refletores, fazer logística, mas foi importante viver aquele momento. Durante um mês, a coordenadora de bibliotecas não dormiu direito, pois literalmente tiramos todo do lugar para dar espaço aos grupos da cidade e da região, que trouxeram momentos antológicos na história da cidade com espetáculos como Birdman, da Cia São Jorge, Paixões da Alma, com a atriz Cláudia Missura, ou Kerouac, com Mário Bortolotto. Quando a primeira mostra de referências aconteceu na Biblioteca Pública de Suzano, o panorama ainda era o de mergulhar no novo ou nas novidades criativas, às quais não tínhamos acesso. Com foco na necessidade que a região tinha de entrar em contato com novas perspectivas de criação, surgiram projetos de formação consolidados na experiência do olhar, refletir e tomar atitude. A retomada da cidade e a reconstrução ou construção das primeiras linhas de um movimento artístico tornaram Suzano, antes de tudo, uma pequena ilha de realizadores preocupados com sua obra e as consequências dos seus discursos artísticos. Nossos grupos se organizaram em coletivos, explosões criativas e decepções andaram lado a lado de uma certeza de que o tempo gasto em processo nos transformaria de alguma forma. O panorama mudou rápido e a cidade passou a questionar-se e buscar saídas além do comodismo. Artistas passaram a localizar sua cidade e sua relação com ela. Encenações mais críticas e com identidades próprias tomaram frente não só no município. A mostra de referências teatrais, desde a primeira edição em 2005, trouxe para Suzano grupos legitimados por sua identidade, pelo trabalho de pesquisa, luta em movimentos organizadores e qualidade artística. O perfil da mostra era único por sua diversidade. Para citar apenas alguns grupos estiveram em Suzano: Lume Teatro, Cia Fraternal, Folias d'Arte, Boa Cia, Matula, Parlapatões, Cia Livre, Pombras Urbanas, Brava Companhia, La Mínima, Cia do Latão, Espanca, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Grupo Clariô, Grupo Tapa, Os Fofos Encenam, Teatro de Narradores, Tablado de Arruar, Cia São Jorge de Variedades, Teatro da Vertigem, Os Sátiros, Cia do Feijão, Teatro União e Olho Vivo, além de artistas como Cacá Carvalho, Jorge Fadel, Antônio Araújo, Luiz Alberto de Abreu, Edinaldo Freire, César Vieira, Hélder Vasconcelos, Berta Zemel, Sérgio Roveri, Marco Antônio Rodrigues, Fernando Bonassi, Zé Renato e tantos outros. O projeto da mostra de referências teatrais era ousado e cumpria o papel de incomodar e inquietar o público e os artistas, propiciando liberdade de imaginação e de julgamento. Palestras, oficinas, espetáculos de rua e muitas outras atividades certamente transbordaram o caldeirão criativo da região do Alto Tietê, gerando também trabalho e renda. Em cada edição da mostra, contabilizando os grupos participantes, eram gerados em média cerca de 400 oportunidades de trabalho para artistas e técnicos. Para os grupos da região, era uma grande oportunidade de aprendizado e de trabalho. Os grupos locais eram convidados a colaborar nas funções técnicas e de produção, promovendo formação, articulação e trocas entre grupos e artistas. A mostra de referências teatrais atendia todo o Alto Tietê, contribuindo para a formação cultural da cidade e também para o fortalecimento do turismo na região. A mostra tomou proporções inimagináveis e ganhou prestígio. Filas e briga por ingressos era uma certeza em cada apresentação. Com poucos recursos, conseguimos convencer muitos grupos a comprarem a ideia. Do Vaso que Floresci, por Narani Mereia. Com certeza foi cria de um momento próspero em que na cidade ferviam políticas públicas culturais. O circuito artístico-cultural social de Suzano estava a todo vapor, e não faltavam iniciativas, mesas de debate, exibição de filmes, oficinas, workshops, espetáculo de teatro e dança, locais, regionais e de fora, classe artística unida e sociedade civil presentes e empoderadas na gestão política e cultural da cidade. O coletivo cênico propositivo e funcional, muitos centros culturais implantados e demais espaços culturais, como o Casarão das Artes com estúdio público, o Galpão das Artes, onde apresentei meu primeiro espetáculo,
Fui regada por tanta coisa, e as 2 coisas que mais me influenciaram desde pequena foram o Sarau Pavio da Cultura, encabeçado por Sacolinha, Ademiro Alves de Souza, e a Associação Cultural Literatura no Brasil, onde recitei as primeiras poesias, e as muitas mostras de referências teatrais. Ambas me exercitaram o olhar, por defenderem e propiciarem não só uma riqueza erudita, clássica, mas de referências e oportunidades de diversidade proliferante, democrática. E na Cidade das Flores, artista e atuadores floresci. Eu emergi como artista num ambiente temporariamente favorável. Era uma estufa de cultivo, e logo as mudas eram passadas para os jardins, onde se firmariam. Eu não tinha noção dos tempos hostis que me precederam, de quem havia adubado e nutrido as terras, semeado, e nem que estiagens e tempos piores viriam a cometer a Cidade das Flores. Há muitas histórias e camisas suadas nessas histórias. Com boa parte delas só me deparei ao ler os relatos de Cleiton Pereira para o nosso livro, o que foi um choque de gerações inimaginável. E os passos do Contadores de Mentira foram aliados fundamentais do movimento que se ergueu e legitimou tantas causas e ações. Os 20 anos do grupo são atrelados a essa história intrinsecamente. Esse é um passado nada distante que vivi, em que artistas potenciais se multiplicavam feito gremlins com água. Havia certa estabilidade até o ano em que adentrei no grupo Contadores de Mentira, 2012, período crítico em que o céu daquele cenário começava a se turvar. Nota de rodapé 10. Tempos piores viriam. Texto dos personagens Tonhetas, em O Incrível Homem pelo Avesso, grupo Contadores de Mentira. Nota de rodapé 11. Gremlins. Referência ao filme Gremlins, de 1984, onde seres fofinhos se tornam monstros caóticos ao ter contato com a água. Era o orgulho de uma cidade em cena. Há de se narrar também as dores. Como estratégia de pertencimento, para que a mostra não fosse apenas uma ação de governo, começamos a trabalhar junto com os grupos da cidade. Entendíamos que era necessário transferir gradativamente a mostra para a instituição da classe APAC, que, naquele momento, era representante legal dos grupos da cidade. A institucionalização do evento gerou suas deficiências. Patrocínios e prestação de contas se tornaram o inferno da organização. Porém, todas aquelas tempestades foram dribladas, até o momento em que a transparência institucional começou a perder força. A consequência foi uma amostra que, aos poucos, foi tomada pela vaidade e deficiência organizativa. Na 7ª edição, por problemas administrativos e inadimplência junto ao governo federal, a instituição foi impedida de ser o proponente daquele ano. Iríamos perder o patrocínio da empresa Petrobras. A solução encontrada foi que a instituição Contadores de Mentira poderia ser a representante jurídica emergencial naquele ano, já que, naquele momento, não havia outras instituições de artes cênicas na cidade. Era isso ou perder o patrocínio. Aquela solução gerou ciúmes e bastidores incabíveis nessa trajetória. O evento foi um sucesso, e o mais importante era o fato de que continuava pertencendo aos grupos da cidade. Não era um rodízio de institucionalidade. Foi, sinceramente, uma solução burocrática e nada havia mudado na forma de organização do evento. Temos clareza que os Contadores de Mentira não eram os únicos realizadores, nem tampouco donos da mostra. Sabíamos e acreditávamos que somente faria sentido realizar a mostra se fosse um projeto coletivo. Próximo ao fim da gestão do prefeito Marcelo Cândido, foi realizada mais uma edição da mostra. Em 2013, chegava a nova gestão do prefeito Paulo Tokuzumi, PSDB, e seu secretário de Cultura, que literalmente fez uma limpeza de tudo que havia como conquista pública. A gestão destruiu os movimentos, fechou espaços culturais e fechou o diálogo com os grupos da cidade, além de realizar uma perseguição política descarada. A maioria dos artistas foi impedida de produzir e outros foram cooptados pela política de balcão. Com aquele novo panorama, esperávamos a reorganização do coletivo de teatro para retomar o projeto da mostra de referências. Tomamos um susto quando a outra instituição já havia negociado a mostra com o novo secretário de Cultura. Sentimos o golpe, mas nos levantamos. Entendemos que é um projeto de bem comum e, portanto, de pertencimento de todos. Passamos por cima de nossas crenças e sentamos na mesa para realizar, mais uma vez, entre os grupos, a velha mostra de referências teatrais, acreditando que ela ainda manteria unidos os grupos da cidade.
Porém, ela tomava outro rumo e começávamos a descaracterizar aquilo que entendíamos como bem comum. A gestão conservadora derrotou o evento naquele ano, e ao mesmo tempo, fomos usurpados pelos nossos próprios semelhantes. A mostra deixava de ser uma ação coletiva e por esse motivo nos retiramos da organização e da participação como artistas e atuadores. A mostra naquele ano aconteceu triste e apagada. Aconteceu sem olhar para os espaços independentes e foi parceira de uma gestão destruidora. Nossa posição gerou durezas, equívocos, divisões e ódio contra o nosso grupo, irreparáveis até hoje, mas saímos na certeza de que tínhamos tomado a decisão certa. Nossa resposta àquela gestão de política pública foi um encontro em nosso espaço, em 2014, chamado Extirpe, Encontro para Celebração e Rito. Colocamos nossos arcos em posição de guerra. Defendemos nosso assentamento e realizamos um festival com 34 grupos parceiros e ritos urbanos. Construímos uma cabana em frente ao nosso teatro e a queimamos no último dia do evento. Enquanto queimávamos a pequena cabana de madeira, começou a chover e a casa foi mantida. Sorrimos felizes. Ainda ecoa a velha mostra e torcemos para que ela seja retomada em breve. Não sei se será a mesma, porque deve vir da vontade dos grupos da cidade, e os mesmos grupos devem adquirir a capacidade de gerar força coletiva e pensar no bem comum para além de seus interesses de grupo. Esperamos que não caia nas mãos de instituições privadas ou públicas, mas que se transforme e que olhe para a cidade e seus fazedores, que vença o pertencimento egoísta e se transforme em coletividade novamente. Acreditamos. Monstros do Medo. Enquanto escrevi este capítulo, fui tomado pelo sentimento de quebra de coluna e de medo da natureza humana. Teatro é um jardim em meio à necessidade de destruição. É o que sobra da humanidade debaixo dos ombros do ódio. Tive que parar de escrever por alguns momentos porque doíam meus órgãos mais profundos. O quanto os meus rins foram cortados por muitos líderes corrompidos pelo sistema devorador. O quanto as militâncias perdem seus soldados, cooptados pela negociação do favorecimento. O quanto a corrupção está em atitudes cotidianas e o quanto muitos artistas preferem a disputa contra seus semelhantes. Penso que nossos alvos sempre deveriam ser os poderes e o modelo econômico que tanto nos prova a sobrevivência. Penso que nossos alvos jamais deveriam ser nosso próprio povo. Tudo se destrói à nossa volta e a vaidade cria um ambiente onde grupos transformam seus fazeres numa necessidade de chegar à frente. Chegar à frente do quê? Assim é a cultura de massa. Assim são os poderes e o contato com as grandes potências econômicas e corporativas. É uma ótica de mercado. Há grupos que optaram, mesmo sem saber, em multiplicar a ótica do negócio. Recusamos esse ambiente de disputa e isso aconteceu em Suzano. Redescobrimos o monstro desaparecido e percebi o quanto ele é feroz em tempos de injustiça. Meu monstro é muito presente e me ajuda em tempos de guerra, mas é a síndrome do monstro que também destrói o próprio corpo utilizando sua energia para a defesa. Precisamos lutar para não perder a natureza do encontro enquanto começamos a fazer o que fazemos. Precisamos entender que escrevemos todos contra a ferocidade do mundo e os poderes que tentam enfraquecer nossos movimentos facilitando a política de balcão. Lamento que grupos atuem sob essa ótica do conservadorismo competitivo, que esmaga seus semelhantes em troca de espaço. Lamento que grupos produzam mais marketing do que arte. Lamento que existam tantos cupins que se apropriam de nossas vozes, nossos sentimentos, nossas casas. Se persistirmos nisso, voltaremos a tempos de barbárie humana. A humanidade já o faz por suas religiões e disputas de poder e território. Recuso-me ao fato de que, justo na arte, sejamos iguais aos bárbaros. Nossa natureza deve ser outra, de liberdade dos oprimidos. Cuidemos para não nos tornarmos os opressores, que na dúvida possamos voltar às origens. Fim do capítulo 4.